13 anos, motivos de louvor, de adoração, de glória a Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E esta alegria já está esboçada, já está apresentada por ensejo dos louvores, dos cantos, desse clima que nos congrega. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Eu sei que vocês estão seguindo um tema neste mês que está aqui estampado no fundo. E o presbítero Ciro disse: olha, o pastor disse que essa semana é este o sermão. E me deu tema. Eu achei que o pastor disse: não tinha que tema nenhum, não, pode esquecer isso. Eu falei: então vamos pregar outra coisa mesmo, né? Já que é aniversário, né? E vocês já fizeram até comemoração de Natal a semana passada, né? Com a cantata e tudo mais, né? Então nós vamos trazer uma reflexão que tem a ver com o aniversário. Vamos colocar em pé, vamos acompanhar com atenção as Escrituras, Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós buscamos a tua face, adoramos a ti na beleza da tua santidade, curvamos-nos ante os teus pés, porque és Deus santo, és Deus digno de toda adoração. E mesmo, ó Deus, pecadores que somos, o Senhor insta que te busquemos. O Senhor nos atrai por intermédio de Cristo Jesus. E nós estamos aqui, ó Deus, em culto de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor. Os 13 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana Trindade. Pela vida dos pioneiros, muitos deles aqui até hoje, Senhor. Por aqueles que já contribuíram com essa comunidade, pelos seus líderes, pelos seus pastores, por aqueles que estão se achegando nesse momento de revitalização. E que ela continue a cumprir com o mandato do Senhor. Que ela seja, ó Deus, baluarte do teu reino nesta região da cidade. Que ela tenha ampliada a sua perspectiva de missão, a qual o Senhor confiou a tua obra, Senhor. Assim nós te pedimos que agora fales ao nosso coração pela instrumentalidade do teu servo. Descendo da sua limitação, fala aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Quais são os fundamentos? Quais são as bases da igreja? Onde ela se acha sustentada? Quando nós pensamos em uma construção, eu sei que vocês estão peregrinando nesse espaço, Deus há de, em tempo oportuno, vos conceder uma sede própria, e aí vocês vão ter que se debater com a discussão sobre a construção, e vão pensar muitas coisas a esse respeito, mas com certeza, naquela oportunidade, vocês não vão olvidar, mesmo tendo desejo de uma construção talvez muito deslumbrante, do seu fundamento, das suas bases. Uma construção não pode prescindir dos seus alicerces. Às vezes temos ideias assim mirabolantes acerca de um projeto, mas se isso não estiver sustentado em alguma coisa que a gente até não vê,
mas que é a sua base, que é a sua fundação, então nós temos segurança de que aquele edifício pode crescer se ele está bem embasado. A igreja é a mesma coisa. Aliás, a figura do edifício, de uma construção, é sempre referida nas Escrituras para mencionar a igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vós sois edifício de Deus. E essa edificação não pode prescindir de um bom alicerce, de uma boa base. Vocês chegam aos 13 anos de organização, há pessoas aqui vindas de outros lugares do Brasil, provavelmente membros das suas igrejas que talvez tenham mais tempo ainda. Nós estamos ali pastoreando uma igreja mais que centenária em Curitiba. Os fundamentos e as bases desta igreja são a sua garantia de permanência e continuidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele nos oferece uma larga apresentação teológico-doutrinária da nossa fé. Isso especialmente na parte inicial, até os meados do capítulo 4, para depois passar para aquilo que nós chamamos de parte prática da epístola. Mas especialmente nesta carta, Paulo nos lega algumas orações. Às vezes a gente vai fazer o trabalho de discipulado com alguém e as pessoas então dizem assim: eu tenho muita dificuldade de orar, eu não sei como orar. Aliás, você está em boa companhia. Um dia os discípulos disseram a mesma coisa para Jesus: ensina-nos a orar, que não sabemos como fazê-lo. Então você está bem acompanhado. E o melhor manual de oração que nós dispomos é a própria Bíblia. Se você se dispuser a ler os Salmos, você vai aprender a orar todo tipo de oração. Oração de louvor, oração de gratidão, oração de súplica, oração de clamor, oração de imprecação. Até isso você vai aprender a orar. Não precisa orar muito não, esse tipo de oração, né, pastor? Mas tem lá nos Salmos, né? Mas as epístolas paulinas também nos reservam alguns primores de oração. E particularmente, o texto que nós lemos é uma oração. Paulo já no versículo 14 diz: eu me ponho de joelhos. E nesta figura, ele nos apresenta: eu vou orar. E a minha oração por vocês, igreja, é uma oração para que vocês estejam bem embasados, que vocês estejam bem firmados, que vocês estejam bem arraigados e alicerçados. O final do versículo 17 diz assim: estando vós arraigados e alicerçados. Arraigados vem de raiz, podia ser traduzido também por enraizado, mas arraigado é mais bonito, né? A gente precisa ter raiz, a gente precisa ter vínculo, a gente precisa ter ligação, a gente não pode ser solto, né? Há um mito de que as pessoas são e podem alcançar a plena autonomia, totalmente livres de tudo e de todos. Não, nós temos vínculos. E a fé, ela nos foi conferida com o objetivo de que nós estejamos interligados aos nossos pais na fé, desde os primórdios. Eu e você estamos ligados ao pai da fé, Abraão. Somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé, porque ele creu e isto lhe foi imputado por justiça, ou para a justiça que provém da própria fé. E aí Paulo usa essa outra expressão, alicerçados. Olha o edifício de novo aí, gente. Olha o lançamento das bases para que nós estejamos sendo bem construídos. E eu quero aqui mencionar aquilo que entendo à luz desse texto, que são os principais alicerces da igreja. Igreja que alcança 13 anos, uns 130, igreja do Senhor Jesus de sempre, igreja com sede própria, igreja que está peregrinando, igreja que está aqui, ali e acolá. E o primeiro dos alicerces que eu quero mencionar aqui é o poder do Espírito. A igreja está alicerçada, embasada, enraizada no poder do Espírito. Paulo no versículo 16 diz:
segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mas não é um poder qualquer. Não é poder político. Não é poder político partidário. Não é poder que advém das eleições, do voto, que eleva alguém, exalta alguém, abate outrem. A alternância que o poder determina na lide de uma nação. Não é o poder econômico, o poder que diz que quem paga, manda. Quem acerta a fatura pode dizer o que tem que ser feito. Não é poder que os homens imaginam ter e poder exercê-lo sem limites. É poder mediante o Espírito, ou poder do Espírito. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus de Deus, Deus que era, que é e que há de ser, Deus eterno, o Espírito que procede do Pai e do Filho. Este Espírito, ele detém poder, e esse poder ele confere à igreja. O poder do Espírito que empenhou-se na criação e na providência, de tal maneira que nós temos tido a continuidade da nossa existência na face da terra, à mercê do nosso pecado. É o poder do Espírito. O poder do Espírito que moveu homens a conhecerem e a produzirem as Escrituras Sagradas, como nos diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 21. Nenhuma profecia foi dada pela mente humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito, movidos pelo poder do Espírito. O poder do Espírito que foi concedido à igreja na sua inauguração, na sua fundação, já que estamos falando de alicerce. O Senhor Jesus, depois de ter cumprido a sua obra de missão no Calvário, vamos falar disso daqui a pouco, levou consigo na cruz os nossos pecados, morreu, ressuscitou, apareceu rente viva entre os homens e disse: vocês esperem, vocês aguardem, vocês não se deixem levar por qualquer outra cogitação, até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito. E isso teve lugar numa festividade. A igreja é boa de fazer festividade. Hoje nós estamos fazendo uma festa espiritual, mas a igreja nasce no meio de uma festividade que era a comemoração do dia de Pentecostes, né? Aliás, nunca é demais a gente lembrar, até em razão do movimento pentecostal que advém do século passado e adentra o nosso, perdemos de vista que Pentecostes é uma festa judaica. Era uma festa que acontecia 7 semanas depois da Páscoa, no 50º dia. Aliás, é por isso que chama Pentecostes. Pente de 50, 50. Penteconta, 50. Eram 50 dias depois daquela celebração, da saída do Egito, da libertação de Israel. E agora o Senhor Jesus, que cumpre cabalmente a libertação com o seu sacrifício, e numa ocasião pascal, nos 50 dias depois disso, numa estratégia missionária do nosso amado Deus, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Havia sido prometido, agora chegou a hora do cumprimento, e ele cumpriu. E esse poder foi dado à igreja, poder do Espírito, com um objetivo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito que nos faz testemunhar o Santo Evangelho. O poder do Espírito que nos habilita a contar a toda criatura acerca do grande amor de Deus, da graça infinita do Senhor. O
poder do Espírito que nos capacita a difundir a mensagem da salvação. Este poder é alicerce fundamental da igreja, sem o que nós bambeamos, sem o que nós sucumbimos, sem o que nós não vamos avante, sem o que nós não podemos não passar apenas de uma instituição religiosa como há tantas, até algumas delas bastante vigorosas, oferecendo uma aparência de muita consistência e substância, mas a parte do poder do Espírito não resistirá, vai se esboroar no chão. Segundo a riqueza da sua glória, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, e a ideia do verbo aqui é continuamente fortalecidos com o poder mediante o Espírito. Espírito que age no homem interior, que age no íntimo das nossas almas, que esclarece a nossa mente, que nos conduz às Escrituras, que nos traz as verdades aqui contidas, para que nós estejamos bem firmados. Espírito que converte os corações. Quantas vezes nós pastores somos procurados por pessoas sinceras, pessoas desejosas de realmente contribuir com a obra do Senhor, mas geralmente se dirigem a nós nos seguintes termos: pastor, o senhor precisa lá em casa converter o meu marido, converter a minha esposa, converter os meus filhos, converter os meus pais, converter meu cachorro, meu gato. Pastor, tem que converter todo mundo, né? E invariavelmente, quando eu recebo um apelo, uma convocação desta, por assim dizer, eu logo respondo assim: olha, eu ainda e acho que nunca serei o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós podemos proclamar, nós devemos proclamar, nós fomos habilitados para testemunhar, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos conduz aos pés da cruz. Por isso esse alicerce não é de maneira nenhuma dispensável. E é mister que nesta noite de celebração, nesse tempo de adoração e gratidão a Deus pela vida da igreja, de um lado nós rendamos graças ao Senhor que nos tem concedido o seu Espírito. Talvez você aqui possa pensar em situações muito particulares de abatimento, de esmorecimento, de tristeza, de dúvidas, de angústias, porque passou ou tem passado, e no entanto o Senhor conduziu a sua vida e dirigiu pelo seu Espírito que atua no homem interior. E você está agregado, você está congregado, você está servindo ao Senhor. Não é obra de homens, não são elementos de persuasão, de argumentação que nós, pela liderança até que exercemos, somos capazes de fazer isso. É o Espírito que nos mantém unidos, nos mantém firmes. É por isso que Paulo, nesta mesma epístola, no capítulo 4, ele diz assim no versículo 3, Efésios 4:3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo cuidadosamente escolhe o verbo preservar. Esforçando-vos diligentemente por preservar, porque nós não criamos a unidade. Nós não geramos essa capacidade de união. Nós não temos competência para nos mantermos vinculados ao corpo de Cristo. É o Espírito que faz isso. O nosso esforço deve ser para não acabarmos fugindo desta diretriz, né? Discrepando deste objetivo. Daí o nosso esforço diligente por preservar, por manter, por ajudar, por cooperar. Mas a obra é do Espírito. Primeiro alicerce, portanto, o poder do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo pilar, para sustentar esta causa, para sustentar a igreja do Senhor, para ser base que vai permitir que a igreja seja edificada, construída, junto com o poder do Espírito, o amor de Cristo.
o amor com que Cristo nos amou, o amor que deve habitar os nossos corações, uma vez que Cristo habita as nossas vidas. Mediante o seu Espírito no homem interior, adentramos o versículo 17, diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mas não é um amor qualquer. Não é um amor vulgar e banal, contraditório muitas vezes, apresentado por aqueles que têm o pensamento do presente século, que é tão fácil usar a palavra amor, serve até de mote político. As pessoas sabem trabalhar as frases, as rimas. O amor é uma palavra tão doce, tão suave, em qualquer idioma que a gente queira pensar. Nós estamos falando de um amor maior, de um amor que é atributo divino e que confere ao Senhor uma característica que é inconfundível. Por isso João vai dizer na sua primeira epístola: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não é exclusivamente amor, mas de tal sorte Deus é amor, que isto salta aos olhos. É deste amor que a igreja precisa. É este amor que sustenta a igreja. É este amor que é pilar, que é alicerce para esta igreja, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E é preciso então visitar um pouquinho as Escrituras para pensar na profundidade deste amor, nos limites deste amor, na grandeza deste amor. Este amor que levou Jesus à cruz, este amor que carreou os nossos pecados no madeiro, este amor que não fez conta do fato de nós termos voltado as costas ao Senhor, este amor que é amor em todas as circunstâncias, este amor que ama aquele que não ama, aquele que odeia, aquele que persegue, aquele que tem toda a sua força, a sua intenção voltada para o desamor. Mesmo assim, esse amor ainda suplanta, esse amor vence. O amor de Deus que é incomparável. É por isso que Paulo vai usar no versículo 18 expressões que têm a ver com dimensões. Ele fala de largura, de comprimento, de altura, de profundidade. Eu sempre, quando leio esse versículo, lembro de um cântico bem antigo que diz assim: o amor de Jesus é maravilhoso, alto é, intransponível, profundo também, mais acessível. A sua extensão é incomparável. Oh, grande amor! Amor que não tem limite de comparação, termo de comparação. Nós não podemos dizer: o amor de Deus é igual ao amor de fulano, de Beltrano, de Ciclano. São apenas sombras. Este amor que nós refletimos é apenas sombra do grande amor de Deus. O profeta Jeremias, falando na relação de Deus com o povo, coloca nos lábios do Senhor esta expressão: com amor eterno eu amei você, e por isso com a minha benignidade eu te atraí. Um amor que nos atrai, porque a gente volta as costas para longe do Senhor, desde os nossos primeiros pais, mas esse amor nos magnetiza, esse amor nos aproxima, esse amor nos atrai. E a gente sempre tem que reconhecer que quanto mais nós nos afastamos do Senhor, é apenas um modo um pouco mais difícil para depois nós nos encontrarmos com Ele ali na frente e nos rendermos à insistência, à persistência e à perseverança do seu amor para conosco. E é este amor de tal sorte vivenciado, este amor experimentado, que vai determinar a nossa condição interna. Porque tendo sido alcançados pelo amor de Deus, agora nós somos instados a amar uns aos outros,
como Cristo nos amou e se deu a si mesmo. Falar do amor de Cristo como pilar da igreja não é senão falar também da nossa responsabilidade de recebermos este amor e de vivermos este amor na nossa relação fraternal, nos nossos contatos uns com os outros. Porque igreja precisa ser espaço de amor. Igreja precisa ser ambiente de bons relacionamentos. Igreja precisa ser lugar de carinho e de afeição. Se nós fizermos da igreja apenas um palco para exposição doutrinária, teológica, para debates, inclusive infindáveis destas realidades, nós teremos alguma coisa parecida com a igreja, mas não teremos chegado lá. Mas se associarmos a nossa boa fé, teologia e doutrina com uma vida de amor, então nós somos igreja de verdade. Porque a palavra de Deus não chegou até nós apenas como um discurso bem concatenado, inteligente. É só a gente ler as Escrituras de ponta a ponta para ver como a mensagem do Senhor tem sentido, tem lógica. É muito claro isso para nós. A mensagem do Senhor chegou até nós de maneira concreta, de maneira prática. Nós estamos vivendo esses dias que antecedem o Natal, já no espírito natalino. A mensagem que vocês têm trabalhado essas semanas nos lembra disso, nossos enfeites aqui, hino que já cantamos. O que é a encarnação do Verbo? Mensagem central do Natal, senão expressão de amor. O Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus para quem não há limite, se limita, enfraquece, torna-se pequeno e vem habitar entre nós. Aliás, o verbo usado por João nesse prólogo, lá no início do seu livro, é muito sugestivo, traduzido por habitar. A ideia é tabernacular, porque faz referência ao tabernáculo. O tabernáculo era a tenda móvel. Muitos anos depois, Israel construiu o seu templo, que foi derrubado, foi reconstruído, foi derrubado, foi reconstruído de novo. Se aguarda uma nova oportunidade também para ele ganhar a sua grandiosidade. Mas o tabernáculo, ele era montado e desmontado a cada etapa da viagem de Israel por todo o deserto. E era o símbolo da presença do Senhor. A encarnação do Verbo determinou que Deus não tivesse residência fixa. Que Deus pudesse estar aqui, ali, acolá. E foi a encarnação do Verbo que permitiu que nós recebêssemos a mensagem essencial do Evangelho dos próprios lábios do Senhor, que nos anunciou a sua salvação. Procurou-se alguém que pudesse trazer a libertação, e o Senhor não achou ninguém, por isso Ele mesmo se tornou o nosso braço salvador, e que, novamente lembramos, levou Jesus até a cruz, expressão maior do seu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por isso Jesus tinha toda a autoridade para dizer: como eu vos amei, assim vocês amem um ao outro. Pilar da igreja. Ao lado do poder do Espírito, o amor de Cristo. Se estivermos bem arraigados, bem alicerçados nestes pilares, com certeza a igreja do Senhor será muito edificada. A igreja do Senhor vai se alargar. A igreja do Senhor vai se ampliar. A igreja do Senhor vai cumprir a sua missão, o seu papel. A igreja do Senhor vai atrair muitos para o conhecimento da graça e da salvação do Senhor. Mas como eu não quero correr o risco de construir uma casa apenas no balanço de 2 pilares, eu não sou um calculista de engenharia muito bom, eu prefiro aqui levantar um terceiro e último pilar, porque aí a gente fica mais seguro, né? Você já experimentou sentar num banquinho com só 2 pés? Não é muito bom, né? Mas se tiver um terceiro pé, o tripé está feito,
você fica mais tranquilo. Logo que se tiver 4 é melhor ainda, né? Dependendo do peso seu aí, é melhor até ter mais pilares, né? Qual seria o terceiro pilar? Nós falamos do poder do Espírito. Nós falamos do amor de Cristo. Mas a igreja tem também um pilar muito importante, que é a paternidade de Deus. Deus é Pai. Falamos do Filho, falamos do Espírito, e não poderíamos deixar de falar do Pai, até porque nós estamos comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana na Trindade, que é a igreja que está sob a Trindade, bem alicerçada e arraigada nessa Trindade. Paulo começa a sua oração nesses termos: por esta causa eu me ponho de joelhos, eu estou orando diante do Pai. Para nós é tranquilo falar de Deus como Pai. A doutrina da Trindade, por mais misteriosa que seja, é difícil de entender racionalmente. A gente já assimilou, já absorveu. É comum a gente iniciar as orações dizendo: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, né? Jesus mesmo nos ensinou a oração dizendo: vocês vão orar assim, Pai Nosso. Mas sabe, para uma igreja nascente, que vinha de uma cultura diferente, e que tinha muito do próprio judaísmo, e vamos lembrar que Jesus, no seu ministério terrenal, algumas vezes ele se afirmava como filho de Deus, se referia a Deus como seu Pai, e era recriminado pelos teólogos de plantão. Você viu, está chamando Deus de Pai dele, né? Numa das discussões eles colocaram Abraão no meio. Nós temos por pai Abraão, né? E aí Jesus disse assim: o pai de vocês é outro, não é Abraão, e não é nem o Deus que é meu pai, é o próprio, o diabo, pai da mentira. Vocês são mentirosos, vocês não conhecem as escrituras. Então esse contexto também permeava a teologia ainda do primeiro século. E aí um autor bíblico dizer: eu me ponho diante do Pai, isso deve ter causado espécie aos primeiros leitores. Então Deus é Pai. Deus não é só Senhor, Supremo, Soberano, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí a gente tem que avançar para completar o quadro do próprio credo apostólico. Mas Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual foi gerado eternamente deste Pai. Assim como o Espírito procede do Pai e do Filho, o Filho é gerado eternamente do Pai. A Trindade sempre existiu eternamente, mas na economia da Trindade essas coisas se estabelecem. Mas aqui o importante não é fazer referência à filiação de Jesus, o unigênito, o único gerado do Pai, mas é fazer referência ao fato de que em Cristo nós somos adotados na família, e Ele é o nosso Pai. Não somos filhos unigênitos do Pai, semanticamente não funcionaria, espiritualmente também não. Nós somos adotados em Cristo. Aliás, a expressão que Paulo usa na primeira doxologia da sua epístola, né? Lá no versículos 4 e 5 do primeiro capítulo, ele diz: e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. E aqui Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É importante registrar este pilar da igreja, essencial, básico, fundamental para sustentá-la, porque se Deus é Pai, nós somos filhos dele, e por conseguinte somos irmãos uns dos outros. Esse é um conceito fundamental na igreja. A igreja, ela não se apresenta como uma característica piramidal em que nós vamos remontando desde o nível inferior e vamos crescendo, então nós temos gente que é mais importante, gente que não é tão importante, gente que é bem desimportante. Não. Somos irmãos uns dos outros. Se temos funções diferentes,
se o ministro toma o microfone para entregar a palavra, se o dirigente do louvor tem também esta prerrogativa para nos conduzir, se alguém tem a presidência, o governo da igreja, são funções diferentes, mas nós somos todos irmãos uns dos outros, e isso nós não podemos perder de vista. O nosso tratamento não é olhando de baixo para cima uns aos outros, mas olhando horizontalmente. Todos nós necessitados, carentes, precários, precisados uns dos outros. Pastor não é pastor se não tiver ovelha, precisa das suas ovelhas. Pastor que pensa que por estar na função pastoral está acima destas vicissitudes, esqueceu que ele precisa da ovelha, como a ovelha precisa do pastor, como quem governa precisa daqueles que são governados e vice-versa. Somos irmãos uns dos outros. E nesta proposta bíblica é que nós percebemos a singularidade da igreja. A igreja vai sendo edificada a partir de uma noção de que somos uma família. Uma família que se refere ao Pai comum, ao Pai de todos, ao Pai que nos ama de uma maneira extremamente abençoadora. Falar da paternidade de Deus é reconhecer que fomos acolhidos na família da fé. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, afirma Paulo no capítulo 2 de Efésios, mesma página que nós estamos, no versículo 19. Mas agora somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Você imagina encontrar com o apóstolo Paulo e tratá-lo por irmão, ou Abraão, e da mesma sorte chamá-lo de irmão Abraão, e as mulheres de fé que a Bíblia nos relata, e pessoas na história da igreja que foram baluartes. Ninguém está acima de ninguém é mais do que ninguém. Somos todos limitados, necessitados da mesma graça, e cooperando uns com os outros, revelamos essa fraternidade, revelamos esta irmandade, e desta sorte a igreja avança, desta sorte a igreja é edificada, desta sorte a igreja vai completando seus anos de vida, mas sob estes fundamentos, estes pilares essenciais: o poder do Espírito, o amor de Cristo e a paternidade de Deus, na certeza de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja. Na igreja. Deus quer revelar a sua glória na igreja. Deus revelou a sua glória no passado em muitos episódios. Os egípcios foram testemunhas da glória do Senhor quando o Senhor mostrou o seu poder contra os deuses do Egito. Deus revelou o seu poder sobre os grandes impérios do passado, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Romano. Mas agora o Senhor quer revelar a sua glória na igreja, por meio de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.